Bom dia. Bem, hoje nós vamos começar nossa aula, apesar de não ter nenhum participante nesse momento, eu já vou iniciar, porque senão não teremos tempo de fechar o nosso conteúdo. Bom, a aula de hoje, ela tem 3 partes, 3 etapas. Essa primeira etapa, que vai se dar por meio desta live, ela vai falar a respeito da discussão dentro da linguagem jurídica, do texto jurídico, a importância dessa discussão. Nós vamos falar sobre a construção, né, dando aí algumas dicas sobre o que priorizar no texto que estiver em discussão, seja de qualquer gênero esse texto jurídico, uma petição inicial, uma contestação, um recurso, o próprio parecer ministerial e a sentença de um juiz, né? Enfim, nós vamos estar falando a questão da tese de defesa que é usada nesses gêneros textuais e como, dando dicas aí de como atentar para a questão da construção dessa discussão. No segundo momento da nossa aula, que também vai se dar por live, nós vamos estar falando de um gênero específico hoje, que é sobre a contestação. E no terceiro momento da nossa aula, nós vamos estar fazendo uma revisão de regência verbal. Bom, então vamos começar aqui nessa primeira parte da aula falando acerca da discussão. Bom, a discussão do tema é a parte mais importante da peça jurídica. Estruturalmente, ela é uma dissertação impessoal crítica. Ou seja, é necessário que a parte que estiver desenvolvendo o seu texto, ela tenha essa capacidade de atentar para a introdução, o desenvolvimento, a conclusão do seu texto, que são características do texto dissertativo, de uma maneira impessoal, lembrando o seguinte, nos gêneros textuais, trabalhamos com os sujeitos processuais. Os sujeitos processuais são de dois tipos, o ativo e o passivo. Genericamente, nós temos autor, réu, requerente, requerido, reclamante, reclamado, postulante, postulado, enfim. Nós temos alguns termos aí que são genéricos que podem ser usados. Porém, nós temos, é necessário a gente apreender alguns termos específicos conforme o tipo de matéria que está sendo discutido nesse texto. Por exemplo, numa ação de alimentos, eu tenho alimentante, alimentando. Num recurso, eu tenho recorrente, recorrido. E assim por diante. Por que eu estou falando desses sujeitos processuais? Qual a relação desses sujeitos processuais com o tema dissertação impessoal? A relação é que mesmo que eu advogue em causa própria, eu não posso me utilizar de expressões do tipo penso, vi, presenciei. Sempre eu vou estar usando esses sujeitos processuais. Por exemplo, se estou advogando em causa própria, eu vou referir a mim em terceira pessoa. Então, a todo momento na peça de qualquer gênero, eu vou colocar a requerente, fez um plano X no dia tal, com a empresa tal. Ocorre que no dia tal a requerente. Então, a todo momento, eu não posso, dentro do texto, estar me utilizando, me referindo à primeira pessoa, me utilizando de verbos ou de sujeitos em primeira pessoa. Eu tenho que estar usando sempre em terceira pessoa esse verbo, né? Bom, então, atente para essa questão, portanto, a dissertação ela é impessoal, né? Ou seja, eu tenho que estar usando dos sujeitos, a requerente, requerida, autor, réu, mesmo que eu esteja advogando ou falando de mim mesma. Imagina e isso aí vale para todos os tipos de texto, né, gente? Que tem relação principalmente com requerimento. Na verdade, todos os gêneros jurídicos acabam sendo requerimentos, né? A não ser a sentença e o parecer ministerial, mas os outros gêneros, principalmente das peças processuais, como petição inicial, interlocutória, recurso, agravo, etc.,
que é um tipo de recurso, eles são, na verdade, requerimentos. Então, a estrutura do requerimento é o vocativo, ao juízo, tal, depois eu tenho a qualificação. Imagina um aluno pedindo um abono de faltas, que, na verdade, é um requerimento. Então, ele colocaria ao senhor coordenador do curso tal. Aí ele coloca lá, fulano de tal. Bem, o que é qualificação? Qualificação é aquilo que interessa para identificar o sujeito naquele tipo de texto. Se eu estou pedindo abono de faltas, eu não preciso identificar que eu sou brasileiro, que eu sou casado, que eu sou engenheiro. Isso não vai identificar o sujeito para aquele tipo de pedido. Então, o que a pessoa tem que colocar? Fulano de tal, acadêmico do curso tal, matutino, período tal, matrícula tal, vem a presença de Vossa Senhoria, requerer, 2 pontos, abono de faltas, requerer abono, aliás, não tem os 2 pontos, isso aí ainda está na qualificação, requerer abono de faltas pelos motivos que passa a expor. Aí ele começa ali narrando os motivos. Primeiro, aí ele vem apresentando os fatos, né? No dia tal, o acadêmico precisou faltar à aula, haja vista isso. Essa falta é em decorrência de uma doença. Aí ele vem com os fundamentos. Conforme regimento interno ou portaria, é permitido ao acadêmico faltar e ter essas faltas abonadas nas seguintes situações na qual ele se enquadra. Isso posto requer, aí já vem com os pedidos, os abonos de faltas referentes aos dias tais. E deferimento, data e assina. Bom, então, eu dei um exemplo que, a grosso modo, de um requerimento simples, como, por exemplo, abono de faltas, em que o acadêmico, ele pedindo para si esse abono de faltas, ele não usa o verbo na primeira pessoa. Então, ele tem que se reportar sempre em terceira pessoa. Bom, outro detalhe é essa crítica da dissertação. Quando a gente fala que a dissertação tem que ser impessoal crítica, é no sentido de que a peça jurídica ela tem que desenvolver uma tese, né? A todo momento a gente acaba falando, a tese do autor é essa, a tese do réu foi aquela, a tese do tribunal foi X. A tese é exatamente a discussão na qual se funda os argumentos que estão sendo usados ali. Essa discussão, portanto, ela tem como premissa a norma jurídica, né? Qualquer discussão na área do direito, especificamente, né? Isso vai valer para as outras áreas da ciência. Mas há uma discussão, por exemplo, na área do direito, ela se tem por premissa a norma jurídica. Então, para eu ter uma boa... Aliás, para eu conseguir uma discussão, não é nem questão de eu ter uma discussão. Para ser possível discutir algo, eu tenho que, no caso do direito, saber interpretar e aplicar essa norma. Então, não me adianta conhecer os fatos, saber narrar corretamente os fatos, se eu não tenho o conhecimento mínimo necessário da norma que poderia justificar esses fatos para que eu possa pedir os meus direitos ou pedir justiça em cima deles. Então, quando a gente fala em discussão jurídica, tem a ver com fundamentos jurídicos também. Então, a gente está falando aí da questão de tese. Essa discussão, então, ela tem que ter muito cuidado com a questão dessa norma jurídica que a ampara, né? Porque não adianta eu pedir um direito que eu não encontro, por exemplo, fundamento jurídico. Vamos pegar um tema aí que sempre reclama uma certa tensão e que, às vezes, tem sido objeto de discussão, principalmente no direito brasileiro. A questão da eutanásia, né? Seria possível a eutanásia no Brasil? Eutanásia simplesmente compreendida como eu conscientemente, por isso eutanásia, eu conscientemente escolho tirar minha vida. Qual é a justificativa? Hoje, a doutrina já tem feito
uma referência, né, tentando dar essa discussão normativa para esse tema, com amparo, então, num direito, né? A questão é se é no direito brasileiro, é o que a gente vai ver questionar daqui a pouco, mas fazendo uma comparação, uma das justificativas da eutanásia, de eu poder tirar a minha vida conscientemente, o fundamento básico, a premissa que alicerça essa discussão, está exatamente no fato de que, se eu tenho direito a uma vida digna, eu também teria direito a uma morte digna, ou uma boa morte. Portanto, o alicerce do pedido, da justificativa de discutir esse tema hoje no Brasil, seria o fato de que a pessoa, numa situação de doença grave, sem tratamento, sem probabilidade de cura, em que a qualidade de vida da pessoa está minada, portanto, ela não tem essa qualidade de vida. Hoje, atualmente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, compreende como indivíduo saudável como sendo aquele que tem qualidade de vida, e não necessariamente aquele que não tem doença. Porque, principalmente nos dias que a gente está vivendo, né, é quase impossível a gente estar falando que fulano não tem nenhum tipo de doença. Então, a OMS considera o indivíduo saudável aquele que tem qualidade de vida. Portanto, um dos fundamentos ali dessa eutanásia seria o fato da pessoa, por razões de doenças, ela não tem nenhuma qualidade, aliás, ela não tem possibilidade de qualidade de vida. Eu não posso nem afirmar que não tenha nenhuma. E aí, fazendo um paralelo, se eu tenho direito à vida digna, eu também teria direito a essa morte digna, né? E uma das justificativas do fundamento dessa discussão desse tema está na Constituição Federal, que garante a dignidade da pessoa humana. E dentro dessa dignidade da pessoa humana está a dignidade de morrer com uma boa morte e não com uma morte decorrente de um sofrimento. Então, os defensores da eutanásia, resumidamente, o raciocínio seria o seguinte, para os defensores da eutanásia: imagine uma balança. De um lado da balança, eu tenho uma vida de suplício, de sofrimento, de uma dor constante, de uma doença que não tem cura. E de outro lado, eu tenho uma forma de cessar com esse suplício, esse sofrimento, que seria eu escolher conscientemente, por isso que é eutanásia, romper com a minha vida, tirar a minha vida por meio de auxílio. Então, a eutanásia, ela seria, né, os defensores pedem que tenha o reconhecimento desse tema para que a pessoa tenha ajuda, inclusive, para cometer esse suicídio, né? Ela vai, encaminha para uma clínica especializada que vai ali e ajuda ela a tirar a própria vida. Bom, é um tema extremamente polêmico, porque ele não envolve apenas o direito, ele envolve outras áreas do saber, como questões de ética, questões de religião, questões de moral, né? Então, assim, é um tema muito complexo. Alguns países já permitem a eutanásia, inclusive tem filmes baseados nisso, né? Eu acho que um último que passou é aquele Como Eu Era Antes de Você, uma coisa assim. Mas, enfim, no direito brasileiro, numa interpretação da Constituição, não seria possível a eutanásia, né? Apesar de que há levantes de discussão desse tema no Brasil, porém, hoje, até então, não seria possível essa eutanásia. O que nós temos é outros tipos de interromper o sofrimento dessa pessoa, mas, por exemplo, pela mistanásia, que não é a eutanásia. É um procedimento médico quando vê que a pessoa, por exemplo, já teve a morte cerebral e está respirando só por aparelhos, né? Então, a ortotanásia, né? Então, nós temos outros tipos de possibilidades amparadas pelo direito brasileiro de interromper a vida
mas não por conta do ser estar consciente, eu consciente, e pedir essa ajuda jurídica para poder tirar minha vida, que seria a eutanásia. Bom, então, brevemente eu trouxe para vocês uma discussão acerca do tema. O que seria essa discussão, essa tese? Por que a gente deu esse exemplo aqui dessa discussão e dessa tese? Porque nós vamos falar no nosso segundo momento da aula exatamente da contestação. E, pegando essa discussão, nós vamos lembrar o seguinte: a princípio, quando eu apresento um tema, para eu desenvolver uma tese, eu tenho que ter esse amparo jurídico que me possibilita isso. E para eu desenvolver a tese, eu preciso conhecer a norma. A norma ela é muito mais abrangente do que só a lei. A lei é o que está ali, né? Matar alguém, pena tanto, 3 anos, detenção, por exemplo. Qual é a norma que eu tiro da lei que fala que matar alguém dá uma detenção X? A interpretação que eu tiro do texto de lei é que eu não devo matar, porque se eu matar eu vou ser punida, se eu não enquadrar numa situação de excludente de imputabilidade penal, por exemplo, né? Eu posso ser punida. Por que eu estou dizendo isso? A norma é todo o arcabouço jurídico do qual eu posso tirar interpretações para poder fazer uma defesa daquilo que eu entendo ser justo, né? Então, isso é interessante, porque me possibilita abrir o que a gente chama de precedentes. Por isso que eu dei o tema da eutanásia. Por exemplo, será possível, então, aliás, será impossível ter a possibilidade de eutanásia no Brasil? Voltando para a discussão da eutanásia. Será que eu posso afirmar que a eutanásia nunca será admitida no Brasil? Não posso afirmar isso. Por quê? O direito acompanha os avanços sociais, dentre os quais envolve a tecnologia, e em contrapartida, esses avanços também refletem no direito, né? Tanto o direito leva esses avanços, como o avanço leva à construção do direito. No caso do direito brasileiro, em que a Constituição Federal ela é garantista, ou seja, é uma Constituição que visa direitos e garantias para o futuro, a gente pode dizer, então, que essa Constituição, se ela é garantista, ela visando os direitos para o futuro, por isso que ela, uma das justificativas das emendas constitucionais que a gente tem, é exatamente isso, que ela está tentando alcançar essa sociedade. Eu posso afirmar que, como essa Constituição já nasceu no Poder Constituinte em 88, com normas gerais, né, com princípios gerais do direito, eu posso afirmar que ela está construindo essa sociedade. Mas a partir do momento que eu estou tendo essas emendas que são reflexo da necessidade da Constituição, em um dos casos, se ajustar aos anseios sociais, eu posso afirmar, então, que esses anseios sociais têm construído, a partir de, então, o texto constitucional. Fazendo uma comparação, seria mais ou menos questionar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. No caso, então, do direito brasileiro, tendo a Constituição de 88, ela nasceu primeiro e levou à construção da sociedade, mas a partir do momento que ela é garantista, visando assegurar aqueles direitos e garantias que estão nela, por isso da construção das emendas, então a sociedade tem ajudado a construir, desde então, por meio de emendas, complementando esse texto constitucional. Bem, enfim, então eu não posso afirmar que um tema seja impossível, né? O direito não é simples como uma matemática, que 2 e 2 é igual a 4. Né? O direito não é tão simples assim. O direito, ele nasce primeiro das fontes materiais, ou seja, dos anseios sociais que levam à construção de determinada norma com o fim de regulamentar a sociedade e garantir a justiça. Então, é possível, sim, que no futuro a gente tenha temas que até então a gente imaginava inadmissíveis serem alterados. Vou dar um exemplo.
quando a gente lê o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, nele está determinado no texto constitucional que a união estável é a união entre homem e mulher. E todos já sabem que desde a discussão, olha de novo o tema, discussão jurídica acerca da possibilidade da união homoafetiva, foi regulamentado, então, como norma a união de casal homoafetivo e hoje o casamento. Então, se você pega na área de direito de família, o Código Civil do casamento ali, que ele é claro no texto de lei, dizendo que o casamento é entre homem e mulher, e você reporta lá nesse artigo 226 da Constituição Federal, que trata dessa área dos direitos de família, e que vai falar mais uma vez que o casamento é entre homem e mulher, e aí você vê, vem normatizado o casamento entre casais do mesmo gênero, né? Aí você questiona, essa regulamentação, essa normatização, então seria inconstitucional? Não, não é inconstitucional. É exatamente fruto de uma discussão que aplicou princípios que estão desde a Constituição de 88, né? Desde a construção da Constituição Federal, desde sua instauração, há princípios que possibilitam a discussão com o fim de se ajustar para com a sociedade, da norma jurídica para com a sociedade. E assim nós temos outros temas, né? A questão, então, é que nós, a todo momento no direito, temos possibilidade de estarmos abrindo precedentes, né? É muito comum esse tipo de... A gente identifica muito esse tipo de situação em áreas de direito de família, né? Temas que até então a gente imaginava, olha, isso vai ser impossível, e a gente acaba vendo a possibilidade jurídica disso. Por exemplo, com a emenda 66 de 2010, que autorizou o divórcio direto, né? A gente imaginar, a gente está discutindo um tema desse, será que o casal tem direito de ir diretamente para o judiciário e pedir o divórcio, né? Isso aí é recente. Por que o Estado quer intervir? Por qual razão ele quereria intervir nesse tipo de relacionamento, falando que não pode divorciar diretamente se o casal não quer mais ficar junto? Então, a gente tem muito disso, de requisitos de outros direitos, né, que influenciam a construção do direito pátrio. Portanto, é possível, sim, a gente estar discutindo temas que até então a gente imagina não serem possíveis, e isso, ao longo do tempo, não desfazendo do que a gente tem de texto constitucional, permitir essa discussão de outros temas. Bom, desde que, então, voltando ao exemplo que eu disse da eutanásia, eu tenho um norte, um fundamento, uma norma sobre a qual eu posso me embasar e querer uma interpretação extensiva desse texto que até então eu compreendia de uma certa forma, e agora eu passo a necessitar de uma outra interpretação condizente com a sociedade em que estamos vivendo. Bom, então, dica. Primeira coisa que a gente tem que identificar para uma boa discussão é os problemas apresentados. Entenda-se problemas apresentados como causa de pedir. Então, se eu estou fazendo uma defesa, que é o nosso objeto de estudo no segundo momento da aula, se eu estou fazendo uma defesa que é a contestação, identifique quais são as causas de pedir do autor. Então, ali nas causas de pedir, pontue quais são. Por quê? Se você não discutir e rebater cada uma das causas de pedir do autor, a sua contestação está genérica, né? Esse raciocínio, eu sugiro que vocês o apliquem em todas as peças que forem serem feitas, peças jurídicas, para não incorrer exatamente em você estar fazendo uma defesa ou fazendo um argumento genérico, e no argumento genérico você incorre em preclusão. O que seria a preclusão dentro do direito? Vamos lá trabalhar com a linguagem jurídica. Preclusão é uma perda da faculdade processual
na primeira oportunidade que você teve de manifestar, você deixa de manifestar ou de praticar determinado ato nesse processo. Então, você incorreu aí em preclusão. Então, aqui, dentro da linguagem jurídica, atentem para a questão temporal. Nós temos a prescrição, que é a perda da ação, e 2 artigos básicos no direito civil cuidam da prescrição, que são os artigos 205 e 206 do Código Civil. Eu até digo que uma dica preciosa é os casos de prescrição tem que ser o mínimo que um bom operador do direito tem que conhecer são os casos de prescrição. É mais ou menos quando a criança está aprendendo matemática, tabuada de vezes, o mínimo que ele tem que saber é a tabuada de 2. Então, eu vou fazer essa comparação no direito. Para você ser um bom aplicador do direito, o mínimo que você tem que saber, uma das mínimas coisas que você tem que saber, é sobre os casos de prescrição que estão no Código Civil, no artigo 205 e 206. Bom, a decadência, de uma maneira geral, seria todos os prazos que o direito civil, estou falando, me reportando como exemplo o direito civil, né? Mas seriam todos os demais prazos que o Código Civil trabalha e que não são aqueles que estão constantes no artigo 205 e 206. Isso aí é uma maneira geral, né? Claro que tem alguns prazos que continuam, mesmo não estando nesses 2 artigos, ainda são prazos prescricionais. Mas, enfim, de uma maneira geral, se você lê um determinado artigo que fala que a parte tem 4 anos, por exemplo, o artigo 178, 179 do Código Civil, que vai falar lá daqueles prazos 176, 176, 178, 179, que vai falar mais ou menos dos prazos ali para a nulabilidade do negócio jurídico. Aqueles prazos seriam decadenciais. O que significa decadência? Eu perco o meu direito eu perco o meu direito. Ou seja, passou aquele prazo, perdi o meu direito. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no CDC, ele trata dos 2 prazos. O artigo 26 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ele é um prazo decadencial. O artigo 27 é um prazo prescricional. Então, quando o artigo 26 fala assim, que quando houver um vício ou um defeito que for aparente no objeto, se esse bem for durável, aliás, não durável, você tem um prazo de 30 dias de reclamar por esse vício ou defeito aparente. O que significa? Se é 30 dias, e o bem durável seria 90 dias. Então, 30 dias para o não durável, 90 dias para o durável. Então, resumidamente, vamos falar desse prazo decadencial que é o artigo 26. O que isso significa? Se eu não reclamar sobre esse vício aparente no prazo de 30 dias, simplesmente eu não tenho direito mais de nenhuma ação. Então, a decadência, eu perdi o direito. Na prescrição, eu perdi determinada ação, mas eu ainda tenho como reclamar de alguma forma. Vamos dar um exemplo aqui, a questão do cheque. O cheque, quando ele é emitido e ele é devolvido, eu tenho, por sem fundos, por exemplo, eu tenho um prazo de 6 meses para poder entrar com uma ação chamada de execução. Imagina que eu perdi essa ação de execução, olhei, esqueci desse cheque na minha loja e vi a data que ele foi devolvido, não providenciei nada, já tem 1 ano. Você ainda tem o direito de entrar com uma ação específica chamada ação monitória. Então, você perdeu a execução, mas você não perdeu o direito. Não é um caso de decadência. Você perdeu aquela ação, mas você pode entrar com outra ação. Seria uma ação monitória, uma ação sendo o caso até uma ação de cobrança. Portanto, na prescrição você perde a ação. Na decadência você perde o direito. Uma dúvida aqui. Professora, na questão de ação de execução do cheque, sim, o que é que tem? Não entendi a pergunta. Tiago? Professora, deixa eu te dizer,
É questionado. Eu não estou ouvindo. Deixa eu te falar. Na ação de execução do cheque, é questionado em juízo a origem do dinheiro e tudo mais, ou só o recebimento do cheque? Tá, eu acho que eu entendi sua pergunta. Se eu não entendi, você repete. Tá bom. Na ação de execução do cheque, é questionada a origem do dinheiro. A princípio, não, tá? No processo de execução, não sei se vocês vão estudar ou estão estudando isso, o que me interessa saber é se eu dei um cheque, o cheque é um título de pagamento à vista. O cheque é como se eu estivesse te dando um dinheiro. Entenda isso, o cheque é um título executivo que equivale a pagamento à vista. O que significa? Se eu te der um cheque pré-datado para agosto e eu chegar com esse cheque amanhã, aliás, você chegar com esse cheque amanhã ao banco para descontá-lo, o banco é obrigado a descontar, porque o banco não tem nada a ver com o fato de você colocar bom para. Para o banco, isso é uma ordem de pagamento à vista. Entre as partes é que tem aí ação, porque a outra colocou bom para e a outra depositou antes. Enfim, vamos entender a natureza jurídica do cheque. Se ele é uma ordem de pagamento à vista, ele equivale a um dinheiro. Então, se eu dou um dinheiro para alguém, o princípio que rege aí, em regra, é o pró-soluto. Vou dar um outro exemplo para você entender o pró-soluto. Ou seja, aquilo que eu pago é em favor de quem eu estou pagando. Não se questiona aí por que eu paguei. Por exemplo, a agiotagem é crime, certo? Ótimo, é até crime. Portanto, é um ilícito civil, um empréstimo de dinheiro a juros que configura a agiotagem. Beleza. Aí, eu peguei um dinheiro emprestado do João, 5 mil reais. E eu peguei esse dinheiro emprestado do João e depois eu paguei os 5 mil reais. Mas eu fiquei sabendo que a agiotagem era crime. Aí eu vou e entro com uma ação que eu quero meu dinheiro de volta, sob a justificativa de que eu não sabia que a agiotagem era crime. Bom, a princípio você não teria o direito de reclamar porque você já pagou. Isso aí é uma dívida pró-soluto. Você também agiu com dolo, porque ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece a princípio. Se você sabia que era agiotagem, por que você envolveu com a agiotagem também? Mas, enfim, a princípio, numa ação, então, quando eu dou um cheque, que é uma ordem de pagamento à vista, não se questiona a origem, a não ser, igual eu estou te dizendo, que essa origem tem a ver, e não foi pago tudo, você pode até mencionar isso para o juiz, só que o juiz vai executar, porque ele vai agir conforme está sendo pedido, a não ser que você alegue aí um excesso de execução. E para você questionar a origem, você teria meios próprios, né? E não numa ação de execução, mas em meios próprios para você questionar a origem. Então, o ideal é que você entre com uma ação, se o cara entrou com uma ação de execução contra o cheque que você deu e você está questionando a origem, ainda não houve o pagamento, olha o que eu estou dizendo, porque se já houve o pagamento, é o pró-soluto. Mas se não houve o pagamento, que eu imagino que é a sua pergunta, então não é pró-soluto ainda, não pagou. Aí você tem que entrar com uma ação declaratória, pedindo para reconhecer, de natureza declaratória, para reconhecer que a origem desse cheque é agiotagem, por exemplo. Aí uma ação vai ficar, elas são independentes, a princípio uma não comunica com a outra. Se o juiz aqui deferiu o pedido de execução e nessa que está provado que é uma ação, houve uma agiotagem, essa aqui vai mandar devolver. Ou vai falar que é criminoso? Aliás, devolver não pode, né? Porque é o pró-soluto que você pode pedir a suspensão desse processo em razão desse que você está esperando que seja declarado aí que é uma agiotagem. Configurada a agiotagem, esse aqui pode afetar esse aqui. Eu digo que pode, tá, gente? Porque como a natureza é diferente, essa é uma ação de execução e essa aqui é de conhecimento. A princípio, uma não afeta a outra. Mas é uma boa tese, já que estamos falando de discussão. Eu já tive casos que eu pedi para que fosse suspenso, pedi que um suspendesse o outro, o juiz não me deferiu, eu entrei com agravo e consegui. E a parte não recorreu da decisão do agravo, aquilo que não foi objeto de recurso,
ficou, como se diz, eu vou fazer até uma tese aqui, estabilizado, né? Abriu precedentes aí, porque a outra parte não recorreu dessa decisão que me concedeu esse, em agravo isso aí. Mas, enfim, um não mistura com o outro. Tem um instituto específico, que inclusive é uma das defesas do réu, que é a exceção, né? São 3 defesas que o réu tem, que é a contestação, que nós vamos falar hoje, a reconvenção e a exceção. A exceção é um instituto muito usado na execução, que é esse exemplo que você deu, por exemplo, a exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, que na verdade não ela não se caracteriza como um embargo, porque o embargo no processo de execução é uma ação autônoma, né? Por exemplo, se for de título extrajudicial. Não sei se vocês estão estudando isso, se tiver, até bom vocês me falarem que a gente pode, na próxima aula, fazer uma revisão da linguagem jurídica, da ação de execução, nas defesas, o nome das defesas. Mas a exceção de pré-executividade é uma interlocutória. Vou traduzir para vocês, então, a grosso modo. Enquanto o embargo é uma ação autônoma, ele tem que ter valor da causa, portanto, o embargante tem que recolher custos do processo. A execução de executividade, a exceção de pré-executividade, olha o nome, exceção de pré-executividade. É uma defesa do réu no próprio processo de execução, só que é uma interlocutória, ele não precisa recolher custos, porque não tem valor da causa. Resumidamente, gente, interlocutória é toda peça que eu faço no decorrer do processo que não precisa de valor da causa. Portanto, a contestação é uma interlocutória, a impugnação é uma interlocutória. Tá, a Laila falou para mim que não está estudando processo de execução. Beleza. Então, só resumidamente, terminando a pergunta do Thiago. Então, Thiago, eu teria como questionar essa origem numa exceção de pré-executividade, o que não significa que o juiz vai atentar para a origem desse cheque, tá? O ideal é que fosse aberta uma ação de conhecimento questionando a origem desse cheque. Porque na pré-executividade eu vou questionar matérias de ordem pública, ou seja, matérias que o juiz deveria conhecer de ofício ou matérias que é atinente a qualquer fase do processo, que seria, por exemplo, ilegitimidade. Eu não posso ser executada porque eu não faço parte, eu não componho o polo passivo, né? Uma questão aí de prescrição, né? Estou sendo cobrada, mas chamo o processo à ordem porque o documento já está prescrito. E assim por diante, tá bom? Mas, a princípio, a questão de origem teria que ser em um processo específico, no caso de conhecimento desse exemplo que você deu aí. Bom, voltando aqui à questão, então, dos problemas apresentados. Tanto na petição inicial, quando você for fazer sua tese de defesa, atente para a sua causa de pedido. Quais são os fundamentos da sua causa de pedido? E no nosso caso, que a gente está falando de contestação, atente também para as causas de pedido do autor. Eu vou dar uma dica no português. Pontue essas causas de pedido, tá? O autor fundamentou sua exordial nos seguintes pedidos. 2 pontos. 1, isso. 2, tá. 3, tá. Em síntese, as alegações do autor. Porque quando você pontua, fica mais objetivo, principalmente para quem tem uma certa dificuldade de escrita e de mudança de parágrafo também, parece que fica mais claro e objetivo quais são as causas de pedido, que são esses problemas. Aí, quando você for desenvolver o seu texto, que a gente chama na contestação de mérito, que é rebater essas causas, não adianta apenas você falar que não aconteceu. Você tem que provar. O que você não prova, você é confesso. Seja por preclusão, que é o que a gente acabou de falar aqui, que eu não terminei o raciocínio, inclusive, que a preclusão é quando você perdeu esse tempo processual de manifestar quando você deveria no processo, seja porque a matéria não tem provas, o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Então, vamos lá, voltando. Enquanto a prescrição, eu perco o direito de ação, lembrando o cheque, a decadência
eu perdi o direito todo. Imagina que esse cheque prescreveu a execução em 6 meses, a pessoa não atentou para o prazo de ação monitória, perdeu a monitória, perdeu a cobrança. Então, no caso, essa pessoa, que seria o credor, ele incorreu em prescrição e em decadência. O direito dele caducou, certo? Agora vamos para a preclusão. A preclusão, então, é o termo dessa perda, né, de prazo do tempo dentro do processo. Lembra que no momento que você juntou os seus documentos, vamos supor lá o autor, no momento que ele entrou com o inicial, ele já tem que estar com toda a documentação até o réu ser citado. Então, até o réu ser citado, ele pode, inclusive, desistir da ação. Porque se o réu não foi citado, eu não formalizei a relação triangular. Então, essa relação triangular processual, que é de autor-réu e do juiz que vai julgar, ela não restou formada. Então, enquanto não formar essa relação processual, o autor pode desistir do processo e até lá também ele pode estar juntando ali documentos que eventualmente ele tem esquecido, desde que o AR ainda não tenha sido expedido, né? Porque quando a AR, que é a citação, foi expedida para o réu, ela já vai com todos aqueles documentos que você juntou. Isso é simples, é uma lógica simples, certo? Agora, e para o réu? Uma situação. O réu, ele tem 15 dias para fazer defesa, certo? Em regra, o CPC facilitou muito para a gente, porque agora é tudo 15. É 15 dias para defender contestação, 15 dias para impugnar, 15 dias para apresentar recurso, 15 dias para agravar, enfim. Beleza, se é 15 dias, aí o réu, muito adiantado, no 5º dia ele faz a contestação dele. Aí ele fez a contestação no 5º dia e juntou documentos. Só que ele esqueceu de um documento. Na hora que depois que ele juntou, protocolizou, daqui a pouco a gente vai ver esse termo jurídico também. Logo depois que ele protocolizou, deixa eu até anotar aqui para a gente não esquecer desse termo. Logo depois que ele protocolizou a sua petição, a sua defesa, sua contestação, ele se lembrou que faltou ali um documento importante. Será que ele ainda pode juntar? Já que ele tem 15 dias e ele manifestou no 5º, no raciocínio dele faltam 10 dias. Ele poderia juntar ainda? Bom, gente, não poderia. Então, a primeira oportunidade, por isso que a gente pega tanto no pé de vocês quanto a questão de prazo no direito. Presta atenção, judicialmente, ninguém vai passar a mão na cabeça se esqueceu de um documento importante e passou do prazo. Lembrando que o brocardo jurídico que vigora aí no processo é o que não está nos autos, não está no mundo jurídico. A única matéria que pode ser cognoscível pelo juízo de ofício é a matéria de ordem pública. Se o tema, então, for de ordem pública, ele pode ser cognoscível pelo juízo a qualquer momento do processo. Eu já acompanhei ações que duraram 7 anos, processo que durou 7 anos. Lá no final, descobriu que o nome que o cara entrou com a ação estava errado, porque ele entrou com uma ação declaratória, era uma ação demarcatória, pedindo que demarcasse uma determinada área, que ele ainda não tinha o título da área, portanto, ele não era dono. Como que ele pede para demarcar uma coisa que não era dono, se ele tinha uma posse que, por sinal, não era nem reconhecida? Porque se a posse fosse reconhecida em uso campeão, ele seria dono. E isso durou 7 anos, quando, no final, foi observado que toda aquela documentação referia-se à posse, não à propriedade, e a pessoa entrou com a ação errada. Olha só o que isso é sério. Então, depois que passou esse tempo todo, reconheceu e o processo foi extinto sem julgamento do mérito. Então, veja bem, quando a matéria é de ordem pública, ela pode ser conhecida pelo juiz a qualquer momento. Caso contrário, não. Houve, então, a preclusão. Então, a primeira oportunidade de você falar no processo, principalmente quando você estiver sob prazos, você está falando
dentro de um prazo que te foi determinado, só fale quando você, e só manifeste depois que você juntar toda a documentação, e fale depois de juntar toda a documentação. Porque se ficar faltando alguma documentação, não sendo matéria de cognoscível de ofício, ela não poderia ser aceita. Qual é a sugestão? O que a gente faz? Eu percebo que o réu fez a defesa anteontem, depois eu vejo que ele juntou um outro documento hoje. Simplesmente eu tenho o direito de pedir numa interlocutória, hoje ainda mais quando é pró-júdice, pedir ao juízo que certifique que aquele documento foi juntado depois da defesa, portanto está precluso, e peço para que ele seja retirado dos autos e certificado a sua retirada. E o juiz vai fazer isso. Tá? Então, isso é muito sério. Então, é feito uma certificação, né, de que o prazo estava precluso, e tira aquilo ali, porque aquilo ali não pode ser recebido como prova dentro do processo. Pessoal, só lembrando aqui que eu fui avisada, eu tenho mais 9 minutos. Então, se cair, nós voltamos normal, tá? Nós vamos voltar, porque eu tenho que dar tempo para rodar, gravar essa aula que está sendo gravada. E aqui, ó, já são 9h21. Então, falta que ele me deu um prazinho a mais, o negócio aqui, porque a gente estava previsto em voltar 9h30. O Zoom me deu um prazo a mais aqui de presente, que bom. Então, nós vamos voltar por volta, deixa eu ver aqui, 9h30, até que ele baixa, 9h40. Nós vamos voltar às 10 horas, tá? Apesar de estar lá na segunda aula, 9h30, nós vamos voltar às 10 horas por causa do Zoom. O Ricardo ia me perguntar alguma coisa? Ou é porque ele só entrou mesmo na aula? Acho que não ia perguntar. Só entrei mesmo. Ah, tá. Então, voltando aqui. O que eu estava falando? Fechando, então, linguagem jurídica, 3 nomes quanto ao tempo. Não confunda, então. Prescrição, Código Civil 205, 206. Decadência, Código Civil, basicamente os demais prazos. Preclusão, matéria processual, é quando você perdeu a oportunidade de manifestar no processo quando você deveria fazê-lo. Não manifestou, dançou, está precluso. O que não está nos autos, não está no mundo jurídico. Você perdeu um grande momento de fazer defesa e de juntar provas. Professora, eu não posso juntar provas a qualquer momento? Pode, só se for fato novo. Se as provas forem vinculadas ao fato novo. Olha de novo o que eu disse sobre a discussão. Quando você for discutir a sua, que tem a ver com a sua tese de defesa, já coloca ali, pontua na hora de você escrever os problemas da sua defesa. Por quê? É exatamente nesse problema é que você vai fazer prova. Se aquilo que você pontuou, que é o problema da sua defesa, você não fez prova, esqueceu, juntou depois, isso não é fato novo. Se um caso aconteceu em 2019, você juntou provas referentes a 2019, esqueceu um documento de 2019, você não pode juntar depois, porque não é fato novo. Lembrando que se for uma exordial, você pode juntar até ser emitida a citação do réu, porque até lá aquilo tudo vai junto, né, para o réu. Então, quando o réu receber a citação, ele tem toda aquela documentação. Mas, quando o réu vai juntar, o primeiro momento que ele manifestar no processo, ele já tem que juntar tudo, sob pena de não fazendo, ele incorrer em preclusão. Resumidamente, é isso. Então, são 2 casos que podem ser juntados nos autos sem incorrer em preclusão. Qualquer documento que tenha a ver com matéria cognoscível de ofício pelo juízo ou fato novo. Se não for referente a um desses 2, perdeu aí a oportunidade de falar. Bom, fixação do tema, então, é a tese de defesa que você vai desenvolver, então, definir o assunto sobre o qual você vai debater e sintetizar esse assunto, a sua causa de pedir, seja pela indução dos fatos, seja pela dedução dos argumentos. Por isso, eu tenho que conhecer da hermenêutica. Gente, eu vou dar uma dica preciosa para quem quer fazer a OAB.
Eu acho que já falei isso na sala de aula, não lembro. Mas veja bem, vocês têm que conhecer o código todinho para fazer a prova do AB, o Vademecum. É interessante, né? Você tem que saber aquele Vademecum todinho para a prova do AB. Eu vou dar uma dica preciosa. Aprendam a Constituição Federal. Conheçam a Constituição Federal. Pegue uma Constituição comentada de um autor que você goste, Pedro Lenz, Alexandre de Moraes. Eu, particularmente, gosto muito do Alexandre de Moraes, né? Tem outros que gostam do Pedro Lenz. Enfim, pegue a Constituição comentada. É excelente, não sei se vocês já viram. Inclusive, tem ela em PDF na internet, só que, como vocês vão estar estudando para a OAB, quem tiver a fim de estudar para a OAB, pegue recente, né? Não adianta você pegar e estudar de 2012. Cuidado com a edição dela. E comece a estudar, gente, as observações que eles fazem embaixo. Olha, eu vou falar para vocês. Quem fizer isso, ler a Constituição comentada de cabo a rabo, eu dou uma dica preciosa para vocês. Eu posso afirmar que 80% do seu conteúdo da OAB foi estudado. Eu não vou afirmar mais, mas pelo menos 80%. O que é que acontece na OAB? O pessoal sai muito bem na primeira fase, que é de marcar X. O bicho pega na segunda fase, que você tem questões discursivas de determinados temas, e os temas que caem lá são temas recentes, polêmicos, e mais a peça. Vamos pegar a peça, que é o que nos interessa, o português, né? A prova do OAB vai te pedir o rito, você tem que saber se o rito é ordinário, se é sumário. Ela vai te pedir o artigo. Na prática jurídica, nós não precisamos identificar o artigo para o juízo. Por quê? Por conta do brocardo jurídico que diz: dê-me os fatos que te dou o direito. Então, na prática jurídica, eu tenho que saber contar os fatos para o juízo de uma maneira tal que eu tenha um conhecimento, uma bagagem desse interpretação e aplicação do direito para saber que eu teria direito, que meu cliente teria direito. O mínimo que eu tenho que saber é que aquilo que ele está me narrando, ele tem direito. Quem tem que me dar o direito é o juízo. Justamente por essa lógica, dê-me os fatos que eu te dou o direito. Mas na prova do OAB, você tem que saber indicar a lei que ele te pedir, o artigo que ele te pedir. E vamos lá que você esqueceu da lei. Imagina que era um caso lá de locação, você esqueceu que era a lei do inquilinato, o número da lei. Mas você sabe onde está tratado, mais ou menos tem correlação ali na Constituição, que dá para você usar para uma interpretação ou aplicar aquilo ali. Por exemplo, questão de direito de moradia, alguma coisa assim. Beleza, então você saiu pela tangente. Entendeu? Porque nenhuma lei pode ferir norma constitucional, nenhuma. Então, quando você consegue entender como que funciona o direito nessa área constitucional, os demais ramos do direito têm que ter correlação com a Constituição, porque se eles forem inconstitucionais, eles são inconstitucionais. Então, se eu conheço os princípios gerais do direito, que estão basicamente ali no artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 7º vai falar dos princípios gerais do direito trabalhista, e assim por diante, se eu conheço de uma maneira geral esses princípios gerais do direito, eu tenho como, se por um acaso na prova do OAB eu esqueci de determinada lei, eu me socorro com norma constitucional, como eu citei no início dessa aula, o artigo 226, que vai falar dessa questão da família, né, dos direitos de família. Bom, da Constituição Federal. Enfim, fica essa dica aí. Quanto à escrita, voltando à nossa escrita, atenção com os períodos. Quem tem dificuldade com o português, vou dar uma dica preciosa. Não façam textos longos, não escrevam parágrafos longos. Procure desenvolver seu parágrafo no máximo em 3 linhas. Quanto mais longo você escreve, para quem tem dificuldade em português, mais chances você tem de errar a regra gramatical, tá? Errar na concordância, errar na regência, errar na acentuação, errar principalmente na pontuação, que o pessoal acha que vírgula é enfeite, e não é, né? Então, a dica que eu dou é essa. Quando você consegue cortar o parágrafo, quando eu falo frases, a frase é um enunciado com sentido completo, ela se encerra com ponto final. Então,
Faça frases no máximo de 3 linhas. Ponto final, começa outra. Ponto, começa outra. Ou ponto final, ponto de exclamação, que você quiser usar, né, no caso. Já encerra a frase e inicia por outra. E já que estamos falando de ponto, né, dando uma dica aí, fazendo uma revisãozinha bem rápida. Após 2 pontos não é letra maiúscula, é letra minúscula, tá bom? Bom, então vamos lá. Dica. Então, 3 linhas, ponto, começa outro parágrafo ou começa